Bom dia, hoje estamos aqui com o... Luiz Fernando da Costa Prima. Vamos fazer umas perguntas para ele sobre o ano da década de 90, 60 e 70. Qual a sua data de nascimento? Minha data de nascimento, eu sou nascido em 27 de dezembro de 1957. Hoje em dia você tem quantos anos? Portanto, hoje eu estou com 68 anos de idade. Local de nascimento? Local de nascimento, São Gonçalo. Eu sou nascido em São Gonçalo. Composição familiar? A composição familiar de pai e mãe. Como era o convívio com a sua família? Eu vivi até a minha adolescência, eu vivi com meus pais, né? Até eles se separaram em 80, eles se separaram, né? A minha mãe depois passou a criar os filhos só, né? E meu pai adquiriu uma outra família que também teve filhos. Em questão de irmãos, irmãs? Os meus irmãos foram tudo criados comigo, junto de mim e minha mãe. Porque era composto de 9 irmãos comigo, né? Era composto de 9 irmãos, 7 irmãs, né? E dois irmãos comigo. Então, a nossa família era uma família humilde, mas era uma família feliz, era uma família que vivia. Eu cheguei a ver a Copa do Mundo, ao início da Copa do Mundo de 70, eu cheguei a assistir, porque na minha casa, mesmo com os pais separados, eu tinha televisão, a gente tinha televisão, tinha geladeira. E ali onde vocês nasceram, criaram, foram por onde? Não entendi. Onde vocês foram criados? Não, fomos criados lá em São Gonçalo mesmo. Tá? Lá nessa comunidade que se chama Morro do Tabajara. Nós fomos criados, todo mundo ali. Aí quando pegou a adolescência, eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar. Vou te dar um exemplo que eu comecei a trabalhar para ajudar a casa. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Tá? Já no mercado. Eu trabalhei, primeiro emprego meu no mercado. E no mercado, assinaram minha carteira depois, você vê, comecei lá com 9 anos, vocês vê. Eu comecei lá com 9 anos e a minha primeira carteira foi assinada eu com 14 anos de idade. Caraca. Minha primeira assinatura, eu com 14 anos de idade. E como era a sua casa? A minha casa era uma casa humilde, né? Não era uma casa grande, era uma casa de terra de barro, né? Em 79 teve uma tempestade, derrubou a nossa casa, como ela ficava no alto, né? Então derrubou a nossa casa. Aí meu pai, o que meu pai fez? Meu pai se recolheu para poder acolher a gente, tirou a gente de lá e levou a gente para uma outra, mesmo na localidade, mas para uma outra casa, um outro barraco. Tá entendendo? Que ele fez. Tá, aí na sua moradia ali tinha TV, geladeira? Na primeira moradia antes de cair, em 1960, antes de cair, a gente tinha televisão, a gente tinha geladeira, a gente tinha esses utensílios em casa, a gente tinha. Mas depois perdemos tudo. Aí teve que correr atrás, tudo. Mas minha mãe, como disse, estava separada do meu pai. Mas mesmo assim, à distância, meu pai sempre ajudava. Tá entendendo? Ele vinha, fazia a compra e tal, mas eles estavam separados. E uma memória da sua infância? Então, a memória da minha infância é que eu tive infância. A gente brincava. Eu, quando chegava do serviço, a gente brincava à noite de garrafão. Não sei se vocês já viram falar nisso. Eu acredito que não. Garrafão, bandeirinha. Até hoje. Tinha, até hoje tem. Bola de gude, peão. Aos domingos a gente brincava, hoje sábado e domingo, que eu não trabalhava, a gente brincava. Pega ladrão, vocês já viram falar nisso?
pega ladrão. A gente gostava muito de... Por exemplo, eu gostava, por quê? Porque eu chegava em casa à noite. Chegava em casa às 7 horas da noite. Aí eu via os garotos brincando de pega ladrão. Aí eu parava pelo meio do caminho mesmo e ia brincar com eles. Entende? Foi uma infância que foi feliz, não foi ruim. Divertida. Divertida. Aí quando fez nos 9, dos 14... Aí já entra na sua adolescência. Aí já entrou a adolescência. Como é que foi a sua adolescência? A minha adolescência, ela foi uma adolescência de boas amizades. Porque até então, no local onde a gente morava, não tinha muita violência naquela época. Tá entendendo? Então você conseguia interagir com outras pessoas, de outros bairros. Sempre teve aquela de hoje, que tem a rivalidade ali com fulano, com ciclano, naquela época também tinha. Só que não era violento. Tá me entendendo? Os parceiros meu mesmo era quem? Era meu irmão, que quando eu saía, que eu ia me divertir na adolescência, eu ia só com meu irmão. Nós dois éramos o parceirão. Tá entendendo? A gente andava junto. E colega a gente arrumava na rua, mas não era aqueles colegas, porque a minha mãe, a educação veio por parte da minha mãe. Que meu pai, ó. Meu pai dava neca pro pitibiriba para ir à educação. Tá entendendo? Meu pai era pescador, ele não ligava para isso. Mas quem deu como é que eu posso colocar? O pé principal foi minha mãe. Sim. Porque ela lia, ela escrevia, ela era evangélica, entendeu? Então ela tinha toda uma educação e ia passar pra gente. Portanto, na minha família, desses 9 irmãos, não tem nenhum analfabeto. Analfabeto que não sabe, analfabeto é aquele que não sabe ler e não sabe escrever. Estou errado? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. E todos nós, dos 9 irmãos, sabemos ler e sabemos escrever. Não temos formação. Entendeu? Não temos, nenhum dos meus irmãos teve formação acadêmica. Nenhum deles. Faculdade, essas coisas. Sim. Não tivemos. Eu acho que a única irmã minha mais velha que tem o ginásio. Que concluiu, na época, o ginásio de adolescência. Agora ela tem até formação. Você e seus irmãos frequentaram até que série? Bom, eu fui até a 4ª série, que nego chama 4ª série forte. Hoje em dia é fundamental. É o fundamental. Eu concluí a 4ª série do fundamental. Eu concluí. Agora, minhas irmãs, elas chegaram até o pré-ginásio, naquela época. Hoje já tem até irmã que tem até mais, entendeu? Já estão formadas, já tem alguma Marimilha já tem formação de escolar, ela já tem. Então, mas tudo isso por força de quem? De quem? Da minha mãe. Né? Da minha mãe. E um evento nacional, internacional que marcou, tipo... O primeiro evento nacional que eu compartilhei na época, o primeiro evento nacional foi a passagem da ditadura. Aquilo foi muito triste, foi muito ruim para nós, para meus pais, para gente que era adolescente, porque não tinha emprego. A ditadura foi a pior coisa que nós brasileiros passamos. Se na ditadura, se a gente tivesse aqui reunido, daqui a pouco a polícia estava entrando, estava prendendo todo mundo. Que vocês não poderiam estar fazendo isso aqui, me entrevistando e tal, porque vocês eram jornalistas, e jornalista era banido. O papel de vocês é um papel de estudo. Mas para eles não interessava você saber da minha vida e eu saber da vida de vocês, para a ditadura. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, na ditadura a gente não tinha a liberdade que nós temos hoje. Por isso que eu digo que a democracia, ela é um instrumento que nós temos hoje de liberdade. E você conhece ele
e ele é um candidato, você sabe que pode votar, que pode confiar nele. Sim. Então hoje quem escolhe somos nós. Naquela época era o militar que escolhia, ele fazia o que ele queria, era uma panela que só funcionava com eles. Então hoje não, hoje você vê que temos vários políticos, cada um pensando de uma maneira. Aumentou um pouco mais, né? Na democracia aumentou um pouco mais a corrupção, sim, aumentou. Mas isso tudo depende de nós, povão. também. Igual o que acontece agora na atualidade com os aposentados, né? Que foram Sim. lá no bolso dos aposentados e tiraram e puxaram um bocado de dinheiro dos aposentados. Mas isso é do cotidiano da democracia. Sim, a democracia. Né? E eu espero, Luiz Fernando, espero que isso não mude nunca a democracia, que sempre defenda, nós brasileiros defendemos a democracia, porque a ditadura não dá. Tá entendendo? Tem vários políticos aí querendo que volta a ditadura, vocês já acompanham aí muito bem, até pelo colégio, pelas as instituições de comunicação, quem são as pessoas. Então, quem tem que olhar esse parâmetro, esse diâmetro das coisas, são vocês que são jovens. Eu já estou no caminho de 70. Eu já estou no caminho de 70 anos. Então, para mim já passou. Sim. Para mim já passou. Mas eu espero que vocês dão continuidade nessa esperança da democracia, que ela continua aí para não prejudicar vocês. Sim. Antigamente, a gente não tinha escola gratuita. Quem trouxe isso? A democracia. Na ditadura você não tinha. Ou você pagava, ou você não estudava, porque não interessava aos generais, aos capitães, a educação, porque senão você seria mais educado do que eles. Você pode ver que os generais hoje vai perguntar qual é a formação do general. Vai ver que você tem mais formação do que ele. Entendeu? Vai ver que vocês têm mais formação do que um general. Porque o general, ele vivia dentro do quartel, estudava. Hoje eles pedem um capitão, eles pedem uma pessoa para poder entrar no quartel já formada. Mas quem fez isso? A democracia. Hoje a gente vivemos num município, faculdade gratuita, aonde que eu, na minha época, não tinha isso. Não tinha faculdade gratuita. Se você não pagasse, se papai não pagasse, irmão não seria formado, não tinha formação. Hoje você vê que tem, né, tudo gratuito, ônibus, né, tem benefício de gratuito, tem tudo isso. Mas quem trouxe? A democracia que trouxe isso. Então, se você for olhar, se nós formos olhar, só um minutinho para concluir, se nós formos olhar essa diversidade que nós temos a nosso favor, a gente tem que agradecer sempre. Sim. Entendeu? Tem que agradecer sempre. Tanto aos políticos que estão aí hoje, né? E a Deus, né? Que isso permanece. E a Deus. E outro evento marcante, você presenciou a Copa do Mundo? A Copa do Mundo de 70, eu estava com 9 anos de idade. A Copa do Mundo de 70. Então, não é aquela coisa que... Mas eu lembro que o seguinte, quando o Brasil foi campeão, a explosão que foi no Brasil, a explosão de felicidade dos brasileiros, né? Da felicidade dos brasileiros. Porque o Brasil, ele passou a ser o país do futebol depois que ganhou a Copa do Mundo. Tá entendendo? Depois que ganhou a Copa do Mundo, o Brasil passou a ser o país do futebol. E aquilo trazia para nós, brasileiros, uma emoção fora de série. Entendeu? O brasileiro tinha para ele
né? Esse foi um evento muito importante no Brasil, né? De vitória, né? De vitória, que foi uma vitória que a nossa seleção era realmente uma seleção canarinho, era a seleção de grandes nomes no Brasil. Sim. Né? Igual a última que foi campeão, que teve Ronaldo Fenômeno e tal, etc. Né? Então, a Copa do Mundo foi uma coisa muito linda, muito linda. Terminando aqui, essa foi a nossa apresentação com o Luiz Fernando. Para quem não sabe, ele também é o meu avô. E muito obrigado pela colaboração do vídeo, pela apresentação. Foi incrível e fenomenal. Pois é, meu neto, a hora que você sabe muito bem que para mim foi uma coisa que sempre eu bati na mesma tecla, que é a educação. Eu tive a minha formação pequena, mas os meus antes queridos têm que ter formação alta. Obrigado.